exclusiva. Tem nova reviravolta. Acontece o seguinte: um laudo judicial que está aqui nas minhas mãos trouxe um desdobramento importante no caso de Ana Hickman contra o Banco Daycoval, ok? A apresentadora acusa o seu ex-marido Alexandre Correia de ter falsificado suas assinaturas em documentos bancários. O laudo pericial foi solicitado na época, foi solicitado pelo juiz Dr. Paulo Bernardi Bacará, da 16ª Vara Cível do Fórum Central da Comarca de São Paulo, tá? E de acordo com o documento, as assinaturas analisadas pertencem de fato a Ana Hickman. Ou seja, além disso, há indícios de que ela possa ter tentado simular uma falsificação, mas a perícia confirmou que as assinaturas são autênticas. O exame foi realizado com equipamento de última geração, garantindo um resultado preciso, e isso difere do processo contra o Banco Itaú, no qual foram analisadas apenas cópias e xerox dos documentos, impossibilitando uma conclusão pericial. Quando ela manda os documentos para o Banco Itaú, na época, ela manda as xerox, ou seja, isso a perícia e o juiz, acho que na hora de despachar, não percebeu. O perito, ele não tem o peso da escrita, o peso do braço, a ortografia, e aí o que acontece? Acabaram comendo bola por causa da xerox. Mas acontece quando o Alexandre entra, inclusive, e pede para recorrer ao caso, aí o juiz, inclusive, que é o Dr. Paulo Bernardi Bacará, da 16ª Vara Cível do Fórum Central da Comarca de São Paulo, pega e faz o seguinte: eu vou contratar, a justiça vai contratar um escritório de perícia justamente para levantar tudo isso. E chegou, tá, o resultado. E o exame foi realizado com equipamentos de última geração, garantindo um resultado preciso. Isso difere do processo contra o Banco Itaú, no qual foram analisados apenas xerox dos documentos, impossibilitando uma conclusão pericial. No caso do Banco Daycoval, a perícia pode ser feita de forma conclusiva, porque os documentos originais foram disponibilizados para análise. Bora lá, vocês sabem que quando começou toda essa história, lá atrás, né, quando sai naquele fatídico domingo que o Alexandre Correia havia batido na Ana Hickman, aí vai todo mundo para as redes sociais, vira aquela coisa empolvorosa, a gente correndo atrás de informação, enfim, e ali na verdade, eu fui uma das pessoas que mais defendia a Ana Hickman na época. Eu fui uma das pessoas que mais combati, inclusive, toda essa questão por apanhar. Eu acho que, independente de convivência ou não, pouco importa. Mas eu defendi, eu fiquei do lado dela, eu fui atrás. Em nenhum momento eu achei que o Alexandre Correia estava certo, tomando algumas atitudes. E ali eu sempre vendo algumas histórias acontecendo, mas de repente a gente trabalha com o benefício da dúvida também, esquece um pouco o calor da emoção e começa a ouvir um pouco do outro lado, e você começa a achar, falar, opa, alguma coisa tá de errado aí. Principalmente o meu amigo também e jornalista Ricardo Feltrin, que ficou inclusive nessa cobertura total, nadando de braçada e trazendo todos os fatos. E aí eu comecei a analisar, ver, tentei várias vezes falar com a própria Ana Hickman, que só prestigiava inclusive um canal de comunicação, que a gente sabe qual é. Eu vou falar aqui o canal, o Portal Léo Dias, que não tem absolutamente nada a ver com isso, até porque eles, da mesma forma que eu trabalho, todos nós trabalhamos, eles também recebem as informações, eles têm que publicar, e tá tudo certo. Mas a gente sabe da onde vinham, inclusive, as fontes, né, que privilegiavam, inclusive, o próprio portal, e que fizeram um belíssimo trabalho diante de todas as fontes que foram passadas para eles, e as informações e as notícias. Até aí tá tudo certo. Mas, Ana Hickman, eu vou te dizer um negócio, minha amiga. Isso aqui
é vergonhoso. Isso aqui é atitude de bandido. Isso aqui é atitude de criminoso. Isso aqui é atitude não de uma mulher que coloca as caras todas as manhãs na televisão, tá certo? Isso aqui é atitude para você se desmoralizar pro resto da sua vida, meu amor, tá certo? Porque agora quem está falando é um escritório de perícia. Quem está comentando sobre o caso e quem foi lá e fez todas as análises foi um perito, que foi inclusive que ele foi contratado pela própria justiça e que foi confirmada que você mesma tentou falsificar a sua própria assinatura. Sabe, eu acho isso de uma sujeira, de uma forma, a forma mais vil que você tem realmente de querer prejudicar alguém. Não estou colocando aqui jamais o Alexandre Correia como santo nessa história, mas você tentar isso para incriminar alguém, para você sair de linda, para que nada aconteça com você, isso é muito sujo. Até porque vocês têm um filho no meio dessa relação. Vocês têm o Alezinho, no qual você tanto preza, e o pai também, que não tem absolutamente culpa nenhuma. Só que isso amanhã está em todos os jornais, isso vai estar correndo na internet, e aí como é que fica a cabeça desse menino? Informação é informação, notícia é notícia. Agora que você foi suja, isso sem dúvida você foi. Você foi suja, você não sequer, você pensou nos parâmetros que isso poderia. Você sabe que não sei se você pode parar na cadeia por isso, mas você tentou falsificar uma história pra justiça, Ana Hickman. Sabe? Aonde jamais isso poderia ter acontecido. Uma pessoa que faz isso, e volto a frisar, eu estou com todos os documentos nas minhas mãos e com a minha produção também, eu jamais imaginaria que isso realmente iria acontecer. Eu trabalhei com o benefício da dúvida de que você fosse realmente uma pessoa mais séria, que você fosse uma pessoa idônea, principalmente na época quando eu vi tudo acontecendo e eu fiquei do teu lado. Inclusive eu nem estava aqui na época, eu estava trabalhando num outro lugar, num outro canal do YouTube. E aí o que aconteceu? Você simplesmente vai lá, falsifica a sua própria assinatura, como se nada tivesse acontecendo, para você colocar o pai do seu filho atrás das grades. E ali a gente começou a ver também a movimentação da própria pensão alimentícia, na qual você depositava o dinheiro numa conta que todo o dinheiro que caía na conta o banco comia porque a conta estava negativa. E aí você entra com um pedido de prisão do pai do teu filho, inclusive, para pagar a pensão alimentícia numa conta que inclusive você depositava a pensão dele, que a conta é negativa. Olha que sujeira. Pra que fazer isso, Ana Hickman? Pra que você agir dessa forma? Sabe, já não basta realmente, é o que eu falo, não adianta. Um dia a verdade aparece. Não adianta, isso é bíblico, pessoal. Você pode enganar durante muitos anos, mas você não engana todos a todo tempo. Então, eu acho que a verdade ela chega, tá? Perito foi nomeado pelo juiz de direito Dr. Paulo Bernardi Baracá, da 16ª Vara Civil do Fórum Central da Comarca de São Paulo, nos autos do processo digital número tal. Então todos os documentos eles estão aqui. Infelizmente eu não posso ler todos os laudos para vocês porque primeiro que tem mais de 100 páginas, tem quase 200 páginas, e aqui tem muito documento, com número de documento, enfim, e eu não vou passar para vocês. Mas o que eu estou dizendo é que a sujeira, ela foi tão grande, mas tão grande, que acabou de acontecer e a informação acabou de chegar até a mim. Se vocês quiserem usar, vocês podem usar, mas por favor, a exclusiva é da nossa produção, porque a gente trabalha para isso, tá certo? Da mesma forma que a gente acredita todo mundo aqui, se vocês forem também acreditar ou quiserem dar nota, por favor, pode acreditar o canal também, por gentileza, tá?
Caso Ana Hickman tem nova reviravolta para você que está chegando agora. Um laudo judicial trouxe um desdobramento importante no caso Ana Hickman contra o Banco Daycoval, tá? A apresentadora acusa seu ex-marido Alexandre Correia de ter falsificado suas assinaturas em documentos bancários. O laudo pericial foi solicitado pelo juiz Dr. Paulo Bernardo Baracá, da 16ª Vara Cível do Fórum Central da Comarca de São Paulo. E de acordo com o documento, as assinaturas analisadas pertencem de fato a Ana Hickman. Que sujeira, Ana Hickman. Que sujeira, mas que sujeira. Eu não me conformo, eu te conheço. Meu Deus, a gente não pode mais confiar em absolutamente ninguém. Ninguém, todo mundo dando pedrada no Alexandre. Alexandre, eu não tô aqui passando a mão na sua cabeça e tampouco achando que você seja santo, tá certo? Não estou, não. Eu acho que você também tem bem a sua culpa no cartório também. Mas eu não esperava isso de você, Ana Hickman. Sabe por quê? Porque você não precisava agir dessa forma, tá certo? Você sempre rodeada, inclusive, de bons advogados, você sempre rodeada de pessoas, eu acho que você não precisaria agir dessa forma vil, lenta, dessa forma completamente sangrenta, de você ir lá e você falsificar a sua própria assinatura. A sua própria assinatura? Desculpa, eu tô com todos os documentos aqui. Eu só não coloco os documentos aqui justamente porque vai vazar número de documento, vai vazar informações que eu não posso colocar. Mas eu estou seguro diante de tudo isso que eu estou dizendo para vocês. Principalmente porque a nossa produção trabalha e bastante, tá? E continuando aqui, olha... Além disso, há indícios de que ela possa ter tentado simular uma falsificação, mas a perícia confirmou que as assinaturas são autênticas. Ou seja, não teve como fugir. Ela mesma falsificou a assinatura dela nos documentos, gente. Como pode um negócio desse? O exame foi realizado com equipamentos de última geração, garantindo um resultado preciso, e isso difere do processo contra o Banco Itaú, no qual foram analisadas apenas cópias e xerox, isso lá do primeiro do Banco Itaú, tá? Que vocês lembram todo o imbróglio, que ela queria inclusive incriminar o próprio Alexandre Correia, dos documentos impossibilitando uma conclusão pericial. No caso do Banco Daycoval, a perícia pôde ser feita de forma conclusiva porque os documentos originais foram disponibilizados para análise. E eu quero daqui a pouquinho também já saber também toda a história, inclusive para que a Julie possa contar pra gente. Mas Titi, conta pra gente como tá esse chat com essa exclusiva que nós trouxemos envolvendo a bonitona com 1,20 m de perna, chamado Ana Hickman, que eu simplesmente não esperava essa atitude. Olha, você conseguiu movimentar muito bem o chat. A Karina Gamberini tá dizendo exatamente, Felipe, Ana não precisava disso. Fora que a gerente do Daycoval também vai processar ela porque Ana chamou de chefe de quadrilha, enfim. Todo mundo realmente comentando. Ana e Edu, casal tóxico. É a Marina V falando aqui no chat também com a gente. Tamires Almeida, eu acredito no Alexandre. Ele não é santo, pois ninguém é, mas acredito nele pela cobertura que o Feltrin fez. Então tá todo mundo realmente aí de boca aberta com essa bomba exclusiva que você trouxe nessa tarde. Tem muita gente viu? agora dizendo que o Feltrin também já deu, enfim, gente, pouco importa. Agora se a exclusiva é minha, é do Feltrin, pouco importa, mas eu vou dizer uma coisa pra vocês, é essa a informação, a notícia é essa. Ponto. É isso. Ela mesma falsificou a assinatura dela e ponto final. Agora, isso me deixa, Julie, de uma forma tão estarrecido assim. Até que ponto chega essas histórias, né? Muito boa tarde, Julie. Boa tarde, querido. Que coisa boa. Bom, eu fico feliz de estar aqui. Eu vim acompanhando esse caso também com o Feltrin, né? E eu tenho muita pena do Alexandre. Eu sei que ele não é santo, mas essa minha moça, na minha opinião, tinha que estar presa. Isso é falsificação de documento. E ela estava querendo processar o Branco, processar o Alexandre. Isso é... Gente, pior do que isso não tem. É uma cambalacheira, tudo indica, né? Isso obviamente, que isso é estelionato, né? Lógico que é estelionato, total. Agora, o problema é que você, o Feltrin, vem mostrando a verdade dessa história tem um tempo, mas a mídia,
os portais tradicionais, eles literalmente ignoram. E toda vez que sai algo falando a verdade sobre os atos dela, sobre o que ela vinha acusando o Alexandre, ela faz um vídeo. Ela faz sempre um vídeo. No qual ela derrubou aqui o nosso. Uma vez mandou derrubar a minha live. E derrubou do Feltrin também, você viu? É isso que ela faz. Ela fica perseguindo os jornalistas que estão botando a real. Assim, me desculpa, essa moça me parece que não é uma pessoa muito honesta. Tenho pena, sim, do parceiro dela, porque bem ou mal eles ficaram juntos quantos anos? 20. Eu tenho a impressão que os dois fizeram a grande cagada no financeiro deles. E aí ela resolveu pular fora e botar a culpa nele, entendeu? E é só isso. Ficar com bônus e o ônus dá pra ele. Porque é impossível quando você vive tanto tempo com alguém, né, Titi? Com e certeza. aí você simplesmente joga toda a culpa de todo o desastre da relação, da falta de dinheiro, enfim, nosso chat aqui todo oriçado, movimentando, adorando a sua presença. Adorando aqui. a Julie, é que verdade. bom. Adorando você aqui, Julie. E todo mundo se movimentando, né, Titi? Como que é isso? Como que você recebe esse tipo de informação, hein? Com surpresa. Com total surpresa, porque, como você estava dizendo aí sobre o caso do Banco Itaú, ela mandou xerox, ou seja, já tinha alguma coisa premeditada, né? E nesse não, o juiz obrigou que os documentos fossem originais. E foi por isso que esse E pode perito acontecer- conseguiu chegar nessa conclusão Sim, perfeita. E pode acontecer, às vezes, do juiz ter comido uma bola, não percebeu que era uma Sim, xerox pode ser, ali, pode ser. e ok, tá tudo certo, enfim. Mas, e se o Alexandre também não recorre a essa história? Cara, eu acho um certo nível de narcisismo. Ela achava que ela ia enganar a lei, que ela ia enganar uma instituição bancária, porque uma coisa é ela enrolar o público botando toda a culpa no Alexandre. Outra coisa é quando se envolve bancos, envolve coisas sérias. Será que ela é tão fora da realidade que ela achou que ia conseguir? E o problema não é nem você enganar os outros, né? Você tá com a sua cara todo dia de manhã na televisão, né? Vendendo produtos, inclusive, né? Isso aí é cara de pau, né? Ah, Eu acho. Assim, ela é uma tremenda de uma cara de pau. E pra mim parece uma atriz. Cada vez que sai uma coisa explicando a real dos acontecimentos, ela faz um vídeo chorando, faz um vídeo, sabe? Então é isso, eu tomara que ela pague por isso. Legalmente, olha, judicialmente. Não, legalmente, porque olha, eu vou dizer, isso não serve de lição pra absolutamente ninguém, tá? Se você tá com um problema na sua relação, vai lá, resolve a sua relação de uma forma, olha, isso aqui é seu, isso aqui é meu, isso aqui é nosso. Eles trabalharam vamos embora, juntos, entendeu? segundo eu vi, a vida inteira, né? Os dois. O Feltrin diz que ele fez ela. Eu já não sei, porque eu não acompanho muito os dois até essa confusão que saiu da violência e tal, né? Mas era uma parceria. Então, ou seja, tudo teria que ser dividido por dois, os ganhos e as perdas. Ela não, ela tentou ficar com bônus e botou todo o ônus pro Alexandre. Na verdade, assim, quando ela começa, quem compra a briga da Ana Hickman ali no mercado e começa ela fazer ela realmente despontar, isso é mérito do Alexandre, né? Porque uma pessoa não eles faz... eram um time. Lógico, ela é bonita, Sim. né? Ela tem ali a beleza dela, se tornou uma bela de uma modelo, enfim. Mas se você não tem uma equipe por trás, você não vai funcionar, entendeu? Então, ou seja, ela parece que ela foi lá, ela conseguiu exatamente querer acabar com o cara. E esse jogo também que ela depositava o dinheiro, inclusive na conta isso, negativa. Olha que coisa. Né? Isso é mal. Ela me parece uma pessoa má. Ele é pai do filho dela. Você entende? Ela não tem cuidado nenhum com o pai do filho dela. Eu não sei nem como é que esse Alexandre tá vivo. Porque eu, se tivesse passado por esse nível de traição, é difícil você sair dessa. Porque ele era parceiro dela. Uma vida inteira. Tudo bem, acabou, relações terminam, ela quer ir pra outra, ela pode ir. Mas a maneira que ela fez é muito vil, eu Você acho. acha que ela já estava com O Feltrin diz que sim, né? Uhum. Ele sabe mais do que eu. Com o Edu Guedes? Porque foi muito rápido. É tudo meio esquisito. É uma violência que ela diz que sofreu e que aparentemente não sofreu. Aí logo depois ela encontra o amor da vida dela. Ninguém que sai de um relacionamento de 20 anos de hora para outra porque sofreu uma violência tem um período de luto, tem um período de entender. Ela ficou muito bem. Para quem
entende? Tava começando uma história, foi muito seguido. Parece tudo premeditado. É a impressão que eu tenho. Eu achei tudo isso muito, mas achei muito feio, sabe, Ana Hickman? Assim, inclusive eu te encontrei logo depois, você me abraçou, ainda você falou obrigado por estar ao meu lado. Você sabe, lá no estúdio do Faro, acho que você lembra disso. E eu tava mesmo, sabe, do seu lado. E trabalhei sempre com o benefício que você era realmente a grande culpada dessa história, né? Mas que você era a grande vítima dessa história, né? Mas agora, você me desculpa, eu acho que foi longe demais, e a sujeira, olha, muito triste tudo isso, sabe, Ana? Muito triste. Eu acho que você não deveria ter entrado nessa. Isso é estelionato, isso é uma coisa séria, tá? Isso, você que é uma mulher, que você tem uma visibilidade, você tem programas de televisão, você está em programas de televisão, você lida com anunciantes, com patrocinadores, com marcas. Quem é que vai querer agora associar sua marca, de repente, com uma pessoa que pode ser enquadrada, inclusive, como estelionatária? É muito difícil isso. Me desculpa, se você foi pela cabeça de alguém, você foi muito mal orientado, inclusive. E agora eu acho que você poderia aproveitar toda a mídia que você tem e justamente esclarecer isso para o público e falar isso para o público também, sabe? Por que você tomou essa atitude, né? Que eu acho que fica bem gostoso e bem legal. E não esquecendo também que o seu cunhado Gustavo ajudou a salvar a sua vida, tá? Então, por mais que a gente tenha problemas com as pessoas, tem história que jamais a gente pode esquecer na vida, principalmente quando se trata a gratidão à nossa vida, a salvar realmente a nossa vida. E o seu cunhado fez isso por você, sabe? Então eu acho que tá na hora, de repente, de parar com esse negócio, com essa guerra parece essa guerra de cabo de aço, sabe? Vai pra lá, vai pra cá, vamos medir quem tem mais força. Me desculpe, game over pra você, loirona. Me desculpe, game over. Porque agora, contra fatos, não tem argumentos. E você, infelizmente, sambou. Mas me desculpe, em solo muito, mas muito arenoso. Me desculpe, não tem como a gente passar a mão em cima disso. Fala, Titi. Aldi Anjos diz o seguinte: quando se larga uma mão muito rápido, é porque já está segurando em outra. Você também acredita nisso, Julie? Acredito. Me parece tudo premeditado. Uhum. Ainda mais. Eu na época, eu achei tudo isso muito esquisito, sabe? A gente sabe, inclusive teve um dia que eu fiz aqui e eu falei que eu não queria, né, falar mais do Alexandre Correia, que eu tava triste, que eu tinha ficado chateado porque ele foi grosso comigo uma vez, como ele era, inclusive, com as pessoas, mas eu acho que era a forma que ele tinha para defender, inclusive até a própria Ana Hickman. E depois ele foi lá, fez um vídeo, e eu acho que as desculpas, elas são legítimas, né? Ele me pediu desculpa, aceitei, claro, não vou levar isso pro meu coração, mas a gente sabe exatamente. Então, quando as informações começavam a chegar na época, eu achei assim que realmente ela estava sofrendo, sabe? Eu acreditei com tudo aquilo, até mesmo pelo próprio estereótipo dele. Bronco. E ali eu peguei e falei assim, bom, agora cabe a gente correr atrás e tentar entender. Tanto que eu comprei briga com muita gente por causa dela, sabe? Mas com muita gente, sabe? E agora vem com essa história, poxa vida, sabe? Eu acho que infelizmente não tem como. Fala, Titi. Wesley Gomes está perguntando como nenhum site está divulgando essa informação, porque ela é exclusiva, Wesley, simplesmente por isso. Karina Gamberini, não sei como a Record e a Igreja Universal estão aceitando isso. E aí? Pois é, mas eu acho que eles não vão falar também, sabe? Eu acho que, sei lá, entendeu? Só se reverberar de uma forma muito grande, né? Mas que agora, infelizmente, muda toda a trama da história, agora muda, o que é uma pena, tá certo?